Boa noite a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2020. Com a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. E pedindo para o vereador João Francisco Cordeiro que passe a mensagem do dia. Lembrando ainda que os vereadores estão dispostos desta forma, em lugares diferentes, obedecendo o distanciamento social. E também deixo à vontade para que todos os vereadores façam uso dos seus assentos mesmo, dispensando ainda até a tribuna. Então, por favor, vereador Kiko, por favor, pode proceder à mensagem bíblica de hoje. Boa noite a todos. Prece do esforço próprio. É da lei do Senhor que a prece do esforço próprio obtém a resposta imediata da vida. Educa a argila e a argila dar-te o vaso. Guarda o vaso contra o lodo e o vaso serve-te a prestimoso servidor. Trabalha a madeira bruta e a madeira selvagem, assegura-te a asilo doméstico. Mantém a higiene em tua casa e a casa abençoar-te a existência. Ara o solo e terás a sementeira. Auxilia a plantação e receberás o privilégio da colheita. Valer-te da fonte com respeito e recolherás água pura. Cultiva a limpeza do líquido precioso e a água conferir-te a equilíbrio e saúde. Agimos com o desejo. Reage à vida com a realização. Não há caridade sem gentileza. Não há fé sem boa vontade. Não há esperança sem paciência. Não há paz sem trabalho digno. Usemos a chave do esforço próprio no bem de todos, e o bem verdadeiro conduzirá-nos para a vitória que nos propomos atingir. O Criador responde a criaturas, através das próprias criaturas, até que a criatura lhe possa um dia refletir a glória sublime. Articulemos incessantemente a oração do serviço ao próximo, pela ação constante, ao auxílio aos outros, e estaremos marchando para a felicidade indestrutível da comunhão com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado, vereador Kiko, pela mensagem. Na sequência, então, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. Peço ao nosso primeiro secretário que realize a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata 2452. Aos 14 dias do mês de setembro do ano 2020, reuniram-se em horário regimental no plenário o vereador Ivan Balmobio e senhores vereadores, sob a presidência do vereador Aleu Alberto Neto e os seguintes presentes: João Marcante Costa e Fábio Cavalinho da Silva, João Francisco Cordeiro, Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpejani, Joel de Souza, Silvio Espínola e Simone Bojano. O senhor presidente e vereador Ali declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Joel para que se realizasse a mensagem do dia. Em seguida, foi solicitado pela vereadora Simone dispensa de leitura da ata da sessão anterior. E requerimento esse que foi aprovado por 8 votos. Estando aprovada a referida ata, sem restrições, após foram apresentadas as providências da mesa. Em seguida, passou-se a apresentação dos expedientes recebidos do Poder Executivo, ofício 225 a 228 e 230, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei 035 a 39, respectivamente. Do Poder Legislativo, requerimento 59 e 60, iniciativa do vereador Gilmar. Indicação 73, de iniciativa da vereadora Simone. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra no espaço de oradores, o senhor presidente fez o devido encaminhamento das matérias recebidas e deu início na ordem do dia.
apresentando para votação o requerimento 5960, de iniciativa do vereador Gilmar, os quais foram votados e declarados aprovados por 8 votos. Em seguida, após a concordância verbal do vereador João Francisco Cordeiro em assumir as funções antes desempenhadas pelo vereador João Fernandes Ribeiro, afastado pela determinação judicial nos autos do processo, foi colocada em votação esta decisão, a qual foi aprovada por 8 votos, passando o vereador João Francisco Cordeiro a assumir, a partir desta data, as funções de segundo secretário da mesa diretiva, de presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças, de vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, e de membro na Comissão de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Esportes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser deliberada na ordem do dia, e não havendo nenhum orador inscrito para fazer o uso da palavra na tribuna livre, o senhor presidente vereador Ari agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão às 19 horas e 32 minutos e colocou a próxima sessão ordinária para o dia 21 de setembro em horário regimental. Obrigado, secretário. Apresento para a votação a referida ata. Se houver emendas ou ressalvas, por favor, pronuncie. Não havendo nenhuma emenda nem ressalva, declaro aprovada essa ata. Dando continuidade, daremos início então agora à apresentação dos expedientes. Peço ao nosso primeiro secretário vereador Fábio Cavalim que realize a leitura dos expedientes expedidos pela Casa. Ofício 075. Senhor Prefeito Municipal, venho pelo presente encaminhar cópia das indicações 103, também do requerimento 5960, ficando na guarda do envio das informações conforme o dispositivo constante do artigo 70, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal. Venho pelo presente encaminhar o ofício número 75, 2020, desta Câmara Municipal, com envio a cópia da indicação número 103 e do requerimento 5960, ficando no aguardo do retorno. Seria isso, senhor presidente, do Legislativo. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar os expedientes recebidos. E conforme a ordem prevista no regimento interno, vamos iniciar primeiramente com os diversos, seguido dos expedientes do Poder Executivo e posteriormente do Poder Legislativo. Por favor, secretário, começamos apresentando então os expedientes recebidos diversos. Ofício 233, excelentíssimo senhor Ari Alberto Neto, presidente da Câmara Municipal de Contenda. Com meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de submeter a apreciação da Vossa Excelência em nomes pares, da Excelência Paz de Lei, incluso o projeto de lei 40, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 160.446,15 no orçamento do município de Contenda para o exercício 2020. A abertura de crédito adicional especial faz-se necessário para atender a recomendações dos órgãos estaduais e federais quanto à aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, com a finalidade de fornecer subsídio financeiro mensal para a manutenção de espaços artísticos e implementar instrumentos legais para o cumprimento do disposto dos incisos 2 e 3 do artigo 2º da Lei 14.017, de 29 de julho de 2020. O recurso será destinado em consonância com os estabelecido no Decreto Federal 10.464, 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, denomina Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal 6 de 20 de março de 2020. O município, para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, deverá seguir o estabelecimento do artigo 2º da Lei 14.017, de 29 de julho de 2020, e incisos 2 e 3 do artigo 2º do Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020, observando o seguinte: artigo 2º, compete aos municípios e ao Distrito Federal distribuir os subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituição e organizações culturais comunitárias que tiverem a sua atividade interrompida por força das medidas de isolamento social em observância do disposto no inciso 2º do caput do artigo 2º da Lei 14.017 de 2020, e compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios elaborar e publicar editais chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes de espaço, de iniciativas de cursos de produção, de desenvolvimento, de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de
manifestações culturais e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto do inciso 3 do capítulo do artigo 2º da Lei 14.017 de 2020. O valor a ser destinado para cumprimento do disposto do inciso 2º, conforme prevê o artigo 5º do Decreto 10.464, é de no mínimo R$ 3.000 e no máximo R$ 10.000, devendo o beneficiário cumprir um dos requisitos estabelecidos no artigo 6º da referida lei. Além do artigo 8º da Lei 14.017 de 2020, nomina os espaços culturais que poderão ser beneficiados com o pagamento de subsídios, a exemplo, pontos e pontões de cultura, escolas de música, de capoeira e de artes e estúdio, companhias de escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura e centros de tradições regionais, bibliotecas comunitárias, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, feiras de arte e artesanato, espaços de povos e comunidades tradicionais, livrarias, editoras e sebos, impressas de diversões e produção e espetáculos, ateliês de pintura, moda, design, artesanato, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel, espaços de centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares, entre outros. Portanto, considerando a relevância da propositura em questão, o interesse público é o que se submete à apreciação dessa Casa de Leis para análise e consequente aprovação em regime de urgência. Carlos Gen, Estado Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. Passamos nesse momento a apresentar os expedientes do Poder Legislativo, iniciando pela indicação, pelos requerimentos, número 61 e 62 de 2020, iniciativa do vereador Silvio Espínola. Requerimento 61. Que seja encaminhado essa Casa de Leis informações referentes ao projeto de lei 35, encaminhado pelo Poder Executivo, qual trata da autorização para efetuar a abertura de crédito adicional especial para a construção de passarela sobre o rio Contenda, na rua Dr. Juvencio Soares da Silva, quais sejam. Quem será o engenheiro responsável pela obra? Encaminhar o projeto completo da referida obra. Encaminhar relatório completo contendo a lista de todos os materiais que serão adquiridos pela construção da referida passarela. Requerimento 62. Que seja encaminhado essa Casa de Leis informações relativas ao projeto de lei 39, encaminhado pelo Poder Executivo, qual solicita autorização para a abertura de crédito adicional especial para a construção, ampliação e reforma de salas nas escolas municipais quais sejam. Quais escolas serão beneficiadas com a aprovação desse projeto? Encaminhar em relação das mesmas e qual serviço será executado em cada uma delas. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora assim a apresentar as indicações do número 104 e 105 de 2020, ambas iniciativas do vereador Silvio Espínola. Indicação 104. Que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza do terreno localizado na rua Anael Gomes da Silva, loteamento do Jardim São João. Indicação 105. Que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e colocação de pedrisco na rua Anael Gomes da Silva, loteamento do Jardim São João. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Sendo esses os expedientes do dia, passo a fazer a inscrição dos vereadores que desejarem comentá-los. Vereador Kiko, deseja comentar os expedientes? Obrigado. Dispenso, presidente. Vereador Fábio. Dispenso. Vereador João Gilmar. Obrigado, presidente. Vereadora Simone. Obrigado, presidente. Vereador Toninho. Obrigado, senhor presidente. Vereador Silvio. Obrigado. Vereador Gilmar Carpegê. Obrigado, presidente. E vereador Jorge Souza. Não, presidente. Não tendo então nenhum orador inscrito para comentar os expedientes, passamos à ordem do dia, antes lembrando que o projeto de lei apresentado hoje, através do ofício número 233, projeto de lei número 40 de 2020, será encaminhado à assessoria jurídica e contábil dessa casa e posteriormente também às comissões permanentes responsáveis por essas matérias. Já as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e também para as devidas providências, e os requerimentos apresentados serão votados agora a seguir na ordem do dia.
Passamos então à ordem do dia. Informo aos nobres vereadores que farei a votação dos requerimentos de forma agrupada, levando em consideração o autor da proposição. Apresento então para a votação os requerimentos de número 61 e 62, de iniciativa do vereador Silvio Espínola. Para votação, vereadores favoráveis aos dois requerimentos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, declaro aprovado os requerimentos de número 61 e 62 por 8 votos. Não havendo mais nenhum expediente a ser deliberado na ordem do dia, passamos à explicação pessoal. E nesse momento convido o vereador Silvio Espínola para fazer uso da palavra do próprio assento. Havendo a dispensa, então, da inscrição do vereador Silvio, e não havendo mais nenhum vereador inscrito, e nem mais nenhum tema a ser tratado, agradeço a presença dos nobres vereadores, também das pessoas que estão no plenário e que nos assistem online, e para encerrar esta sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 28 de setembro de 2020, no horário regimental. Obrigado a todos e boa noite.